Fala, loucos do bando, fala fiel, tudo bem com vocês? Um vídeo um pouquinho atrasado aí de Atlético Mineiro 2, Corinthians 0 pela Copa do Brasil, né? Não consegui gravar ontem à noite, enfim, tava puto. Enfim, não consegui gravar ontem à noite, né? Acabou passando um tempo, consegui gravar agora pela manhã. E assim, cara, o que eu tenho pra falar desse jogo? Vamos partir de algumas premissas, tá? Pra fazer análise desse jogo. O Corinthians, ele está em crise, a torcida está puta e com toda razão, tá? Esse é o ponto inicial para qualquer tipo de debate. Ah, mas Felipe, a torcida tem que estar mais junto do time, papapá. Concordo, acho que tem que estar. Mas a torcida do Corinthians é uma torcida que é gigante, né? E são muitas pessoas, né? Enfim, muitas formas de pensar. Então é por isso que times com essa massa de torcida, né? Com tudo isso de gente, tendem a entrar em crise mais rápido. Então assim, quando vai dirigir um clube desse tamanho, né? Eu acho que todas essas pautas têm que estar bem salientadas na cabeça dos mandatários, né? Do presidente, dos dirigentes. Então, assim, não foi uma coisa aleatória que colocou o Corinthians na crise, sabe? Foi todo um planejamento zoado que levou a gente chegar aonde a gente tá. E eu falei isso aqui nos últimos vídeos. Vai demorar bastante pro Corinthians se ajeitar pelo nível, como eu posso dizer, pelo nível crítico que o Corinthians chegou a ficar, né? 4 técnicos em uma semana, essas paradas, né? Time sem confiança, um time que perdeu totalmente todo o seu legado que tinha de um bom ano passado, um time que troca de trabalho muito rápido, então assim, não tem nenhum plantio feito, né? E olha que você tem jogadores que a maioria deles estavam ano passado. Se você pegar o time titular mesmo, de hoje em dia que o Luxemburgo tem usado, todos estavam ano passado no clube em geral, né, cara? Enfim, mas por amadorismo, acredito eu, da diretoria, né? Eu nem sei se foi mau caráter, porque foi tão incompetente que dificilmente eu acho que foi um negócio assim planejado para dar errado, né? Porque deu muito errado, né? Enfim, a gente chegou nessa situação. Então a gente tá puto 2-0, a gente tá puto. O Corinthians jogou mal de novo, né? Só que a gente precisa explicar algumas coisas, né? Eu acho, né? Até por isso que a gente fez esse canal aqui pra sair daquela maré, né? Ah, time bosta, fora Gil, né? Fora Fagner, né? Aqueles negócios que a gente ouve em todo vídeo, né? Vamos dissertar um pouquinho sobre a partida, né? E assim, mano, eu falo essas coisas porque eu vejo todos os jogos do Corinthians, cara. Todos os jogos. Então, eu acho que muitas vezes o jogo é muito mais do que o campeonato em si, é muito mais do que o jogo, a bola entrou, não entrou. É mais o desempenho do time o que você pode projetar, né? Então, assim, cara, esse momento do Corinthians, combinado com os jogos que o Corinthians tá, eu não cheguei a ver a tabela toda do Corinthians no ano. Mas, mano, eu acho que essa sequência de jogos é a mais difícil da temporada que a gente tá. E olha a situação do time do Corinthians. Não vamos olhar para os adversários em si, mas olha a situação do Corinthians. O Corinthians ele tá fraco em relação a si mesmo. Então, assim, você pega uma sequência com o Clássico, com o São Paulo, começou os mata-matas da Copa do Brasil contra uma grande equipe que é o Atlético Mineiro, vai ter uma sequência difícil no Brasileirão com o Flamengo e o Fluminense. O Corinthians acabou deixando para a última hora na Libertadores, vai ter 2 partidas dificílimas fora de casa contra o Argentinos e contra o Suco Del Valle. Então, assim, por mais que o Luxemburgo até tenha dito, né, algumas coletivas atrás, que esses grandes jogos, né, formam um caráter da equipe, né, para os caras saírem dessa situação de crise que o Corinthians se encontra, ao mesmo tempo que isso é factível, uma vitória pode virar a esteira, né, pro outro lado, é difícil de acontecer, cara, porque você tá pegando equipes mais bem qualificadas, né, então a chance de você só fazer o feijão com arroz, ou só fazer o arroz ali e só se defender é mais difícil contra equipes que são melhores qualificadas, né? Enfim, vamos pro jogo, né? Por que eu tô falando disso, né? Vamos pro jogo. Surgiu durante aí os últimos dias, parecia que o Luxemburgo ia fazer algumas adaptações no time, não só pela questão tática, mas também pela questão física dos jogadores, né? Alguns voltaram, outros permaneceram no time, né? E aí ele acabou fazendo um time com Cássio no gol, na lateral direito Fagner, a dupla de zagueiros Gil e Murilo, na lateral esquerda voltou pro time titular o Fábio Santos. Ele jogou com 3 volantes, né? Meio que o Paulinho mais pelo meio, né? Meio como o 1 do 4-1-4-1, né? O primeiro 1. O Fausto um pouco mais pela direita, o Michael um pouco mais pela esquerda, né? Aí pela ponta esquerda o Guedes, pela ponta direita o menino Wesley. E no comando do ataque, o Yuri Alberto, né?
Corinthians veio pro Mineirão com uma linha extremamente baixa, assim como fez os últimos jogos, desde que o Luxemburgo chegou no Corinthians, né? Contra o Suco Del Valle, contra o São Paulo, contra o Fortaleza, contra o Botafogo, enfim. E aí, cara, o que acontece? Me lembrou bastante o jogo que o Corinthians fez, não sei se vocês vão lembrar, contra o Flamengo na Copa do Brasil 2018 no Maracanã e contra o Cruzeiro na final daquele ano mesmo, na Copa do Brasil 2018. Onde o Corinthians jogou com 3 volantes, também não vou lembrar quem que o Jair usou, mas foi tipo Ralf, Gabriel e, sei lá, Richard. Acho que foi alguma coisa assim, mas foram 3, 4 volantes para se fechar e tentar levar o jogo para São Paulo. E o Corinthians fez a mesma coisa contra o Galo. E eu vou te dizer, cara, o primeiro tempo do Corinthians eu achei bom até. Eu achei bom porque o Corinthians, ele conseguiu compactar melhor as linhas. Você pode ver que é inegável, né? O Galo fez muito menos cruzamentos, jogou muito menos a linha de fundo do que, por exemplo, o São Paulo contra a gente no Itaquera, né? Então eu vi uma evolução, porque o Corinthians ele tá com esse negócio de chegar muito atrasado nas divididas, né? O meio campo tá sempre muito atrás e não sei o que, papapá, né? E aí eu achei esse jogo em específico contra o Galo que o Corinthians deu uma acertada, deu uma melhorada, sentiu os jogadores correndo um pouco mais certo, conseguindo fechar os espaços mais rápidos. É claro que tudo isso numa linha muito, muito baixa, né? Enfim. E por mais que o Atlético Mineiro não viva um grande momento, né? É uma boa equipe o Atlético Mineiro, tem ótimas peças. E pela qualidade que tem, seria meio que questão de tempo, né? Pra tentar furar esse bloqueio se o Corinthians não contra-golpeasse, né? E o Corinthians, nesse sistema do Luxemburgo, não existe contra-ataque. E essa é a minha principal crítica ao trabalho do Luxemburgo. Eu acho que a partir de agora, ele precisa passar pro tipo um next step, tá ligado? Beleza, ele tá estancando a defesa, mas agora ele precisa pensar em alguma coisa também de como fazer o gol, mano. Porque você ficar só torcendo pra não tomar o gol durante as partidas é difícil. Você tem que manter um nível de concentração altíssimo. E como eu disse, eu tenho que admitir que o Corinthians melhorou um pouco nisso, né? O primeiro tempo do Corinthians foi muito bem defensivamente. O Galo praticamente não fez nada. Um ou outro cruzamento mais perigoso. Teve um chute de fora da área que eu achei que o Cássio fez uma falhada ali, jogou no meio da área. Mas foi só isso, né? O Corinthians em contrapartida chegou só uma vez com o Guedes e o juiz deu perigo de gol, se eu não me engano, no lançamento do Paulinho. Pro segundo tempo, cara, eu achei que o Corinthians voltou até melhor, sabia? Achei que o Corinthians voltou um pouco melhor, conseguindo conter um ímpeto do Galo e teve até uma chance numa roubada de bola no campo de ataque com o Yuri Alberto, né, que o Fausto desperdiça, né? O Yuri rouba a bola no campo de ataque, rola pra trás, o Fausto chega batendo, né? A bola dá uma quicadinha antes, a bola sobe muito, né? Ele isola, mas poderia ter sido 1-0 pro Corinthians, né? Olha pra você ver, né? Até que voltou bem. E até o gol do Galo, cara, que o gol do Galo saiu aos 20 do segundo tempo. Então, pra você ver, a linha abaixo do Corinthians, a concentração, a marcação tava boa até 20 do segundo tempo, né? Só que muitas poucas agressões no Galo, né? Tipo, contra-golpes, ou de alguma forma mostrar que o Corinthians está no jogo, né? E esse ímpeto, assim, ainda com o time mandante, apoio à torcida, esse ímpeto vai crescendo, né? E aí acontece, o gol do Galo, né, que é o gol do Paulinho, eu sei que foi falha do Fagner também no segundo lance, na hora que a bola passa, mas eu não sei se foi o Fábio Santos ou o Murilo que o cara tenta um cruzamento, ou tenta um passe mais esticado, dominar com a coxa e toca errado, tipo rebate errado, né? O Galo recupera rápido, consegue fazer o cruzamento passa pelo meio do Fábio Santos, né, que tava conseguindo diminuir bastante o espaço. Se você for comparar com ele mesmo, ele não estava conseguindo fazer isso nas outras partidas, né, o que dificultou bastante o Galo. Nesse cruzamento passou por ele, encontrou o Paulinho atrás do Fagner fazendo um gol ali de carrinho, né? O gol ali entrando com bola e tudo. E aí o Corinthians desandou, cara. Aí o Corinthians desandou, se perdeu. É uma parte psicológica que a gente vem vendo do Corinthians, né? O Galo quase faz o segundo gol numa jogada muito parecida que o Paulinho apareceu cabeceando, né? Paulinho do Galo, tá? Apareceu cabeceando e o Cássio fez uma grande defesa. Enfim, teve um chute de fora da área, não lembro agora se foi antes ou depois do gol, acho que foi antes do gol, inclusive. O Cássio fez uma boa defesa, né? O Corinthians deu uma boa desanimada, né? Aí entrou o Barleta no lugar do Wesley, entrou o Juliano no lugar do Michael, né? Ambos cansados, para tentar suprir a parte tática, né? E vendo ali a questão do jogo, eu achei até que tava negociável esse 1-0, tá? Porque é só no final do mês a partida de volta, né? No dia 31.
sei lá, de repente o Renato Augusto volta bem, até lá o Corinthians evolui mais um pouco, né? 1-0 ficaria pro gasto. Mas aí toma o segundo gol. De novo, aí uma falha totalmente do Fagner, né? O pessoal fecha bem pelo lado esquerdo, ele afunda a linha, né? Marcando a linha de impedimento, né? Marcando o cara que sobe do Galo, não sei se foi o lateral esquerdo. Aí o Hulk cruza, o cara escora, né? O Fagner perdido, né? Onde é que eu tô. E o Paulinho completa ali na pequena área, 2-0. Atlético Mineiro fechou o caixão. O Atlético, a partir dali, só manteve o resultado, né? Administrou bem. Quase fez o terceiro gol depois de um cruzamento, escanteio, o Corinthians arrumou no contra-ataque, um lance patético do Juliano, que ele vai correndo olhando pra bola pra cima. E ele vai pular com o cara do Galo, o cara tipo desmonta ele, rouba a bola dele no contra-ataque, finaliza. E o Cássio faz uma boa defesa no chute de fora da área, né? O Corinthians totalmente morto, estava nas cordas, estava entregue, né? O Luxemburgo ainda faz uma terceira substituição, só a última, ele não queimou todas, colocou o Felipe Augusto da base no lugar do Yuri Alberto, que parece que sentiu, né? Então, assim, pro jogo de volta, dá pra virar, gente? Dá, cara, mas é difícil você prever que o Corinthians vai evoluir a ponto de conseguir ter um ataque também decente pra volta. Não consigo imaginar que isso vai acontecer até lá. Se já foi 2-0 difícil contra o Remo, imagine contra o Galo. Mas que é factível, pra você ter uma ideia, eu tava prevendo talvez uma goleada maior antes de começar o jogo. Eu não esperava que a defesa do Corinthians ia vir um pouco melhor em relação às últimas partidas. Eu achei isso positivo. Mas o time continua jogando mal. O Corinthians não agride, não faz nada, não machuca o adversário, não compete com o adversário em forma assim, tipo, de quem quer ganhar o jogo. O Corinthians melhorou um pouco mais na parte física e a parte tática. Mas é um time que tá trocando as rodas, né? Eu ouvi isso, né? Não sei quem falou. Trocando os pneus com o carro andando, porque tá em crise, porque não tem tempo de trabalhar. Você teve o tempo, foi jogado no lixo. O Corinthians tá resetando todo o clube, tá ligado? Trouxe profissionais aí pro Luxemburgo, aí, que mudou a parte física, mandou o cara embora, trouxe um maluco novo aí pra auxiliar o Luxemburgo. Não vejo como uma opção mandar o professor Luxemburgo embora, até pelas contratações de outros profissionais. Para mim seria muito amadorismo também você mandar todo mundo embora. Mas é claro que agora o Luxemburgo precisa passar pro next step, né? Precisa mostrar alguma coisa ofensiva também para esse time que não tem absolutamente nada, né? Vamos para a nota dos jogadores. O Cássio, achei que foi uma boa partida, fez boas intervenções. Os gols que ele tomou não foram culpa deles. Ele deu uma falhadinha no primeiro tempo ali, mas depois compensou com grandes defesas. Infelizmente tomou os gols, né? Não foi bem junto com a equipe toda, né? Mas a sua parte, ele acho que o gigante até que fez, né? O Fagner acabou sendo o grande vilão da partida, né? Falhando os dois cruzamentos do Atlético Mineiro, enquanto a equipe estava jogando bem ali com o resto dos jogadores nas linhas fechadinhas, né? Jogou muito bem ali, mas os lances mais importantes da partida foram os gols e ele falhou, enfim, quando foi exigido defensivamente, o Fagner foi muito mal, né? O Gil e o Murilo foram bem também. Eu não vou lembrar agora se foi o Murilo que deu aquela espanada no taco, né? Que cedeu o primeiro gol praticamente. Mas em geral foi uma boa bola. Fizeram bons cortes durante o jogo, marcou direitinho, né? Estavam bem, estavam protegendo bem ali o seu espaço, né? Dando um trabalho pro Hulk também, que se movimenta bastante. Eu gostei da partida dos dois. O Fábio Santos estava fazendo uma boa partida, tá? Até tomar o gol. Depois tomou o gol também, desandou. Não conseguiu mais preencher os espaços como estava preenchendo ali para evitar cruzamentos de lado, né? Tava conseguindo empurrar para fora jogadores do Galo, depois tomou o gol, desandou a paçoca, né? O Paulinho, o Maicon e o Fausto fizeram uma parte defensiva bastante ok ali na compactação, deixaram as linhas bem próximas da linha da zaga, né? Deram bastante trabalho para a equipe do Galo defensivamente ali, né? Mas assim como todo o resto do time, né? Desandou a partir do gol, o time cansou também, enfim. Estavam fazendo feijão com arroz e aí desandou a paçoca, né? Enfim, os três volantes ali, quem mais? O Wesley, achei que fez um bom primeiro tempo, tá? O Wesley vai pra cima, ele fez uma jogada no primeiro tempo muito bonita ali na ponta direita, que ele faz o cruzamento e o Yuri não consegue chegar, né? O cara do Galo corta. Marcou bem disposto na marcação, fechou bem ali, né? Pra fazer a dobradinha com o Fagner, gostei. O Guedes também fechou bem pelo lado esquerdo, enquanto o jogo ali do lado do Fábio Santos, né? A gente sabe da dificuldade de marcação do Roger Guedes. Mas foi uma partida que o Guedes não apareceu muito ofensivamente, né? Teve um chute no primeiro tempo, mas ele foi pouco municiado durante o segundo tempo para tentar qualquer tipo de contra-ataque. Então o Roger fez uma partida
regular, né? Não foi boa como ele vem fazendo. O Yuri Alberto, eu gostei que ele correu bastante. Me lembrou bastante quando ele chegou no Corinthians, né? Na equipe do Vitor Pereira, que ele estava atazanando a vida dos zagueiros, né? Teve várias situações durante o jogo que ele deu um calor na zaga do Atlético Mineiro, né? Como o Corinthians estava numa linha baixa, o Luxemburgo cobrou bastante isso também, né? Os próprios analistas dos jogos, né? Viu que isso é uma deficiência. Quando o time do adversário se insere no campo do Corinthians, né? No campo de defesa do Corinthians, ninguém pressiona o cara que tá com a bola, né? Então, tipo, mesmo que em linha abaixo, precisa ter uma pressão pelo menos no seu campo, né? Esse quadrante aqui precisa ser inteiramente protegido, uma marcação mais forte. O Corinthians fez isso mais vezes do que vinha fazendo, né? Então, outro ponto positivo aí. Mas, enfim, são pontos positivos, mas são muito pequenos, sabe? Em relação a toda a crise que o Corinthians está. O Corinthians precisa de muito mais, muito mais. Eu não sei se o pessoal vai ter paciência com o Luxemburgo, sabe? Eu queria poder dizer aqui, calma torcedores, né? Vai dar tudo certo, como o Luxemburgo disse. Não estou tão confiante assim, tão esperançoso. Mas que houve algumas pequenas melhoras, houve. Mas o resultado seguiu o mesmo, né? Então eu não sei se a galera vai ter paciência, não sei se esse time vai se regenerar na confiança, né? Nesse estilo de jogo. Lembrando que o Corinthians, quando o Lázaro desenhou essa equipe, era uma equipe com mais posse de bola, era uma equipe que na ideia, né, teria o controle do jogo. Estamos agora em maio, o Corinthians está marcando em linha baixa, tentando não tomar gols, mudando para um time mais reativo. Será que vai dar certo? Não sei. O Vitor Pereira tentou um time mais alto, mais físico. Para alguns deram certo, para outros não. Eu acho que na ideia do VP não, mas eu acho que melhorou o time, sabe? Não chegou a ter um trabalho concluído, até porque ele não ficou, né? E o do Lázaro eu achava interessante pelas peças que ele queria fazer o jogo, mas depois desandou sem a disponibilidade do Renato Augusto, né? Aquele 4-4-2 que ele fazia só funcionava com o Renato Augusto. Sem ele, desmontou tudo. E agora o Luxemburgo vem parte de uma premissa de um time de contra-ataque. Não sei se pelo time mais velho que o Corinthians é, né, dá certo fazer isso, como já deu em seus tempos áureos, né? Não sei. Como deu certo com o Tite 2 vezes já, como deu certo com o professor Fábio Carilli, né? Não sei se vai dar certo agora pelas peças que temos, né? Mas é uma tentativa, é inegável que melhorou pelo menos essas linhas, eu acho, no meu ponto de vista. Mas perdeu o jogo, falhas individuais. Cara, se você não agrediu o adversário, você vai continuar só dependendo da sorte, não da sua competência. O Corinthians está nessa situação atualmente. O que vocês acharam da partida? Uma merda? Tá um lixo? Tá uma bosta? Manda embora o Luxemburgo? Deixe seus comentários aí embaixo aí. Ou faz um desabafo, fiquem à vontade, comente sobre o tema específico. E de resto, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E vai Corinthians!